Salve, galera. Esse vídeo especialmente para o pessoal do grupo, tá? Eu vou estar passando agora já o close all para vocês, esse robô. Não confundam, gente. A única função, eu vi que no primeiro vídeo que eu fiz teve muita confusão, o pessoal não entendeu. Esse robô, a única função dele é monitorar as posições e fechar as posições, tá? E aí agora vocês vão ver que ele tá com uma cara totalmente diferente do que tava no primeiro vídeo, que eu fiz os upgrades dele, né? Colocamos o painel e eu vou explicar para vocês, tá? Primeiro, aqui a meta. A meta o que é? É o valor que ele vai dar quando atingir, ele vai fechar. Ou seja, quando essas operações, aqui a gente vê todas as nossas operações em aberto, $17, tá? Quando ele chegar a $50 aqui, se ele chegando a $50, ele vai fechar todas as operações. Se eu colocar 20, se eu colocar 10, se eu colocar 5, tá? Assim que atingir, ele fecha as operações. Então, qual é a ideia dele? Cara, às vezes chega num valor aí de 30, $40, $20 na madrugada. Você está dormindo, ou você tem que sair, ou você precisa trabalhar, e você quer deixar né, dizer, não, cara, ó, é o seguinte, eu deixei meu robô lá, o ATM, rodando. Porém, se chegar, a $20, eu quero que feche tudo. Se chegar a $10, eu quero que feche tudo, entendeu? Então é basicamente isso, ele vai fazer esse trabalho. Você não tem como você estar de olho na tela o dia todo, ele vai estar monitorando para você. Então você vai estabelecer sua meta. Então quando você abre o robô, aqui nessa parte de baixo aqui, ó, você vai ver aqui, ó, meta de lucro, e aí aqui você vai fazer a mudança. Clica duas vezes, se eu colocar 100, vocês vão ver que vai mudar para $100 lá, ó. Quer ver? Ó, tá vendo? $100. E aí que a gente tem no float aqui é o valor da conta, tá? Então a minha conta hoje, isso aqui é uma continha nova, a minha conta hoje está com $2.000, né? Então eu somando o resultado da semana que começou agora, $4 de fechado, né? Então vocês vão ver aqui o resultado do dia, resultado da semana, resultado do mês, resultado do ano. À medida que for fechando, você vai conseguindo ter uma ideia de como está o seu progresso, né? Se a conta está indo bem, se a conta está indo mal, você consegue ter uma noção do quanto você fez no dia, na semana, no mês e no ano, que eu acho que isso é muito interessante. Então aqui no float aqui é o valor somado de tudo. Então eu tenho aqui minha meta, tem o valor que está aberto, tem os valores já fechados e aqui o quanto está na minha conta. Então somando esses valores que eu tenho, o valor fechado aqui, com esse valor aqui, tá vendo lá, ó? Tá? 16 mais 4, dá esse $20 a mais aqui da conta aqui, tá bom? Aqui nós temos todos os ativos que estão comprados, vendidos, as posições em aberto, todos os ativos. Então, quando você chega aqui, ó, você vai ver que aqui todos esses ativos aqui são os ativos que estão aqui, tá? Então, aqui eu sei, por exemplo, se eu olhar aqui o USDCAD aqui, eu sei que ele está comprado com 2 contratos, tá? Ó, e vai me dando lucro de 80 centavos, aqui é o total. Ele poderia, digamos aqui, só um exemplo, ele poderia estar, por exemplo, um lucro aqui na compra de 2 e um prejuízo aqui de 3 na venda. Então, ele estaria menos 1 aqui no total. Então, você olhando aqui, você já consegue ver certinho ativo, porque aqui às vezes é meio confuso, né? Porque ele vai misturando tudo, tá? Então, aqui você consegue ver já o total, né? Então, você vai ter aqui na compra, aqui na parte da compra, volume, que é o número de lotes que ele está comprado, tá? O lucro que ele vai dando, ou prejuízo, no caso é o PL, na verdade, tá? A venda, tá? Aqui é a mesma coisa, né? O número de lotes, o lucro ou prejuízo, e aí olha só que interessante, ele está dando aqui agora, claro que esse número aqui vai mudando, estava 17, tá? Vai vir para 15, pode subir, pode descer, mas olha só que interessante, por que aqui é interessante? Quando você coloca a sua meta, tá? Aqui depois eu tenho até que mudar para 50 de novo. Você vai ver que nós temos 2 operações aqui, por exemplo, GBP-CAD e EURO-CAD, que estão aqui, ó, $10 negativo cada uma, são $20. Mas, no total, eu estou com $15 positivo. Então, ele vai fazer um apanhadão, ele vai fazer uma geral, aqui, um arrastão. Ele vai pegar tudo que está positivo, tudo que está negativo, vai somar, fazer as contas. Opa, chegou lá na minha meta é $15. Aí, se fosse $15, já teria fechado. A minha meta é $20. Então, se ele chegar a $20, ele vai fechar. Tá? Então, principalmente quando você está começando, de repente você quer fazer uma grana e ir fazendo uma gordurazinha devagarinho, sem muita pressa, e você bota lá, pô, então vou botar $5, cara. Tá? E aí ele vai ficar monitorando. Chegou a $5, ele vai e fecha a posição. Você não precisa fechar cada ativo, ver quanto está de lucro. Não, fecha tudo. Quando chegar no horário do robô novamente, que é o horário do broker, né, que a gente coloca 21 horas,
ele vai, assim que tiver sinal nos ativos, ele vai abrir novamente as posições. Então aqui você garante que você vai ter o seguinte: todos os dias, eu botei $20. Se todos os dias, ou boa parte deles, assim que atingir $20, qualquer dia, não tem nada todos os dias, nem parte deles. Qualquer hora que ele atingir os $20, se eu colocar $20 de meta, ele vai fechar as operações. Né? Se você der a sorte de pegar, por exemplo, uma semana inteira, e você começou com uma conta que é pequena, tá? E você pegou durante 5 dias direto $20, no final da semana você está com $100. E aí você já pode colocar pelo menos um contratinho a mais para rodar, entendeu? Então ele faz a função de ficar olhando a conta para você, ficar vigiando para ver se chega na sua meta, tá? Então aqui você vai botar a meta diária, tá bom? A meta das operações abertas. Valeu? Fora isso aí, não tem muito segredo não, você vai ver aqui todas as operações, é bom porque... outra coisa, coloca num gráfico, evidentemente é robô, tá? Então você tem que colocar num gráfico separado, e esse aqui é o gráfico que você precisa deixar na sua frente, deixar aberto, porque por aqui você não precisa ficar olhando aqui, você não precisa ficar olhando aqui, você só vai olhar esse painel aqui, tá? Você pode inclusive tirar os indicadores, tirar tudo daqui, desse gráfico aqui, e deixar um gráfico todo preto só com ele. Porque aí só com ele, numa tela separada, você consegue ver como estão as suas posições. Você não precisa ficar vindo aqui para tentar ficar procurando, calculando, será que deu, será que não deu, será que eu fecho, será que eu não fecho. Então, se, por exemplo, chegou aqui e dizer assim, cara, ó, Audi chefinho aqui, o franco suíço, né? Audi franco suíço está dando $15 de lucro. Eu vou deixar as outras abertas, eu vou fechar só essa aqui, tá? Só essa operação aqui eu vou fechar. Obviamente eu vou ficar negativo, mas normalmente ele vai tudo para o lucro. Então eu, ao invés de fechar tudo, eu vou fechar só essa aqui. Então eu já sei que Audi chefinho, porque às vezes tem várias operações abertas para os dois lados. Então eu venho aqui, coloco em ordem alfabética, por exemplo, tá? Ó, procuro o Audi chefinho, se eu for lá eu já vou e fecho as operações. E aí você vai ver que eu tenho quantas operações aqui, ó? 1, 2, tá? Audi chefinho, 3 operações aqui, ó. Tá, de venda, todas elas de venda. Então eu tenho 14, eu tenho 3 operações de venda. Então eu sei que eu tenho 3 para fechar. Então se eu chegar aqui e fizer aqui, ó, vier aqui fechar a posição, cliquei com o botão direito, né? Ou nesse X que tem aqui do lado do lucro aqui, ó. Tá? E aí eu não me confundo. Então, eu vou dizer, cara, eu vou fazer pelo menos uma parcialzinha aqui então. Se eu tenho 3 posições, cada uma tá dando $5, tá? Eu vou fazer uma parcialzinha aí, eu vou fechar $5. Vou meter 5 dólares, ou vou colocar $10 no bolso. Vou fechar 2 e vou deixar uma só, né? Tá bom, gente? Então eu tô passando isso aqui no grupo. Quem não estiver no grupo, quiser entrar, eu já falei, cara, é gratuito, tá? Não tem pegadinha. Pessoal que está no grupo, comenta aí, fala aí, coloca comentários se eu estou tentando vender alguma coisa ou não para vocês, porra, tá? E os indicadores são gratuitos, você só precisa participar, cara. Participar, que eu digo, é tipo entrar no grupo, não se finge de morto, interagir, trocar ideia. Valeu? Se tiver dúvida também, eu tô lá no grupo para responder. Abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.